Estamos aí para finalizar essa nossa jornada, então, do podcast Craques da Mídia, né? Na verdade, não finalizar o Craques da Mídia, né? Mas sim essa nossa jornada conversando sobre essa migração dos jornalistas esportivos das mídias clássicas para as mídias digitais, né? Que, enfim, foi o nosso projeto de TCC desse semestre. E não foi um semestre fácil, né? Foi um semestre muito doido, assim, desde que a gente decidiu começar esse podcast. Foi muito fortuito a gente ter dado a sorte de ter conseguido tantos convidados incríveis, né? E tudo mais. Não, vou deixar os agradecimentos para o final, mas a gente é muito grato, de fato, a todo mundo que participou e principalmente quem viabilizou essas entrevistas para a gente, né? Mas a gente vai continuar mais para frente. Pode falar um pouquinho aí Acho que foi muito também. bom você ter falado que não é meio que o fim do Craques da Mídia, até porque a principal questão desse projeto foi a gente começando a gostar cada vez mais dessa parte do projeto do podcast. Que foi. A gente começou meio com esse projeto de só começar com as entrevistas, e no caso a gente foi querendo ir mais e mais e mais e pretende conseguir seguindo com isso, por ter gostado mesmo desse tema do jornalismo esportivo, que foi o que motivou a gente a começar aqui. E eu queria começar falando do porquê que a gente escolheu esse tema, né? Que Com é certeza. essa migração de jornalistas. E da minha parte, acho que eu digo até um pouco por ti também isso, que acredito que o jornalismo antigamente, no esportivo, muita gente se motivava só pelo que tu via na TV, de É personalidades verdade. que tu via na TV, de alguns repórteres, enfim. E eu digo por mim, eu me influenciei muito a entrar no jornalismo esportivo por jornalistas que trouxeram um estilo mais moderno, igual um Thiago Leifert, igual próprios influenciadores, que nem tinham Desimpedidos, que a gente acabou comentando Sim. enquanto a gente foi fazendo esse projeto, que o próprio Fred, que é conhecido hoje em dia, ele é jornalista, ele é formado É. também, e para nós também é uma grande inspiração por ter esse jeito descontraído e ser uma das motivações para nós. Eu acho que isso veio muito, porque esses dois, o Thiago Leifert é um cara extremamente do tradicional. Ele até tá no digital hoje em dia, mas ele tá com até outros projetos. Ele tem um Sim. de debates, mas ele também mais voltado à tecnologia, enfim. Mas o Fred, ele, pelo que eu sei um pouco da história dele, ele já foi repórter de trânsito, inclusive, que não tem nada a ver com o esportivo, e acabou indo depois direto pro esportivo no digital. Então é uma coisa muito atual e não tem como não debater, é uma coisa que a gente gosta muito também, né? Sim, com certeza. E é bem surreal também, porque a gente começou a primeira entrevista logo com, digamos assim, acho que o canhão do jornalismo esportivo gaúcho, né, que é o Pedro Ernesto. A gente começou lá em abril e foi basicamente mais um experimental, né? A gente tinha decidido até no primeiro semestre que a gente debateu sobre o TCC, nosso projeto. Inicialmente a gente queria fazer um documentário, né? E Isso. essa ideia do podcast, das conversas e tudo mais foi surgindo com o tempo. E quando a gente viu como ficou o formato com o Pedro, decidiu ainda mais tocar isso, né? Inclusive, nossa pretensão de início era fazer ainda mais episódios, conversar com mais pessoas. Tivemos contato aí com o Paulo Brito, com figuras como o Duda Garbi e tudo mais. Mas, enfim, diante dessa... Importante também contextualizar, né? O que a gente já viveu no mês de maio aqui no nosso estado, em Porto Alegre e tudo mais. Não dá para tirar isso do fator, que foram as enchentes, né? Foi uma coisa que complicou todo mundo. Foi um semestre muito atípico, que a gente voltou, assim, de repente, sem ritmo, né? Parecia férias e tudo mais. E aí voltou já tendo que gravar tudo isso. Mas que acho que, fazendo uma síntese, assim, de tudo que a gente passou, foi algo muito gratificante, né? A gente fez entrevistas em abril, em maio, agora em junho, na volta e tudo mais. E acho que até para já tocar, assim, fazer uma síntese desses nossos episódios, né? Acho que desde o princípio a gente queria ter vários pontos de vista dessa história, né? Por ter crescido no meio do jornalismo esportivo e ser dois apaixonados, aficionados pelo esporte, né? Principalmente aqui pelo futebol, no nosso solo gaúcho. A gente acompanhou tudo isso, né? E acompanhou diretamente essas mudanças. A gente viu, como a gente conversou hoje com o Léo Miller, a gente viu a ascensão dele, digamos assim, na Sim. RBS, até daqui a pouco decidir migrar pro digital. A gente ficou assim, nossa, como assim, né? Era um cara que parecia ter uma margem de crescimento grande dentro da emissora, que era um cara assim que tinha um formato que conversava muito com a gente. E, Não, pode enfim, continuar. não. Não. Era um cara que tinha um formato que conversava muito com a gente, né? Com esse jornalismo mais contemporâneo, com esse estilo de comunicar mais contemporâneo. Então, desde o princípio, a gente queria ter esse ponto de vista, né? Foi aí que escolheu já para começar diversos convidados diferentes, de eras diferentes, né? Tu pode falar Eu acho também. que foi essa questão dos pontos de vista, acho que foi uma coisa que foi bem debatida no início para a organização geral, que a gente
É bom contextualizar o porquê que a gente teve esses convidados e por que a gente conseguiu, ainda bem, ter esses nomes de tanto peso assim, Sim, que a gente sempre, para fazer esse projeto, a gente pensou sempre em ter todos os pontos de vista possíveis para fazer essa análise. Começando com o Pedro Ernesto. Interessante isso, tá vendo o tamanho do negócio que eu tô, sim, que eu sem entrar nas redes sociais quase nada. Às vezes a minha filha me ajuda, bota alguma coisa, posta. Eu não sei nem postar, eu não sei, tá? Eu tenho mais de 400 mil seguidores. sim. Somando o A gente Twitter, sabe. o Face e o Instagram. O Instagram estou chegando quase 100 mil agora. Sim. E minha filha, pai, bota umas coisas aí e tal. Então eu estou começando a colocar e começou a crescer o número também. Sim. Então, sem mexer eu tenho 400 mil seguidores. Sim. Imagina se eu mexesse. O Debona é já como se fosse um ponto de vista do Pedro Ernesto um pouco mais atual. É um narrador, locutor e apresentador, e também tem os comentários no Bom Dia Rio Grande, né? Que ele é um locutor atual que também tenta se atualizar nas redes. Então é como se fosse um Pedro Ernesto que nascesse hoje agora, que começasse na profissão hoje em dia. Então já tem dois pontos de vista bem diferentes. E como terceiro, a gente conseguiu o Nando Gross, que é um cara que foi por tanto tempo do tradicional e depois resolveu migrar e agora tá muito forte no digital também. Então, e ainda para fechar, a gente pegou um cara jovem que estava em ascensão na TV e resolveu migrar para o digital. Por alguns dos pontos que ele comentou para nós, né? Que isso é uma coisa que foi debatido durante todo o nosso trabalho. Com certeza. Que foi essa questão de muita gente saiu do tradicional, muito pela questão salarial ou por alguns outros pontos, né? Que a gente vai debater ainda. É engraçado até tu tocar nesse assunto que a gente já ia debater justamente as principais motivações de todos esses profissionais, assim, né? E acho que grande parte deles que a gente conversou e que a gente acompanha também nas redes sociais falarem sobre essa mudança, né? Eles falam muito sobre essa questão salarial, né? E é muito engraçado também, não só essas motivações, mas a gente conversou hoje com o Léo, e todos eles falam da importância, né? Nenhum deles descarta a importância do grande veículo hoje em dia, né? A gente falou com todos eles assim, e a gente pensava, ficava até assim com um certo receio, cara, será que daqui a pouco ele vai descascar o grande veículo, a trajetória dele lá? Ou será que... Eu acho que todo jornalista se forma e se molda depois da reportagem. Uhum. Ele tem que sentir a reportagem, ele tem que sentir a notícia, ele tem que apurar uma informação, ele tem que dar essa notícia. E depois eu vibro muito com essas oportunidades que o digital está dando, né? Sim. Porque é o nosso mercado sendo ampliado. Uhum. Mas eu acho que todo jornalista, todo apresentador, todo narrador, todo comentarista, todo produtor de conteúdo, ele precisa ser repórter, antes de mais nada. Ele vai descobrir novos horizontes, ele vai ampliar o mundo dele como jornalista, mas a minha dica seria, seja repórter. Sim. Comece sendo repórter, experimente o veículo tradicional, te permita ir para uma área que não necessariamente é a que tu mais gosta, e depois esteja muito atento a tudo que está acontecendo, as transformações, crie o teu conteúdo, seja um jornalista inquieto. Sim. E ponha na cabeça que é muito importante, fazer só isso não é suficiente. Essa experiência do tradicional vai ensinar totalmente com reportagem, com tudo, e é uma coisa que tu não vai conseguir aprender com o digital diretamente. Se for tua vida toda no digital, tu não vai ter essa experiência de redação, tu não vai ter essa experiência de reportagem, tu não vai ter toda aquela questão. É uma coisa que é praticamente uma escola, que nem ele disse hoje, Sim. né? A televisão e o tradicional é uma escola, não adianta. Então, eu acho que é uma coisa a se exaltar. Então, apesar da questão salarial ser muito boa e todo mundo, no final das contas, todo mundo trabalha, e algumas das vezes pelo dinheiro. Com certeza. Então, mas não adianta, é uma questão uma outra faculdade, como se pode dizer assim, o tradicional. Porque tu vai trabalhar também com pessoas extremamente qualificadas, com pessoas que estão há muito mais anos que tu. Então, é uma coisa que todos exaltaram e eu também acho muito importante. Sim, não, e é muito legal também que tu comentou essa questão do Debona antes dele ser mais contemporâneo, de certa forma, né? Um Pedro Ernesto novo, que nem tu brincou, porque a gente vê muito dessa questão dele estar participando muito nas redes sociais, né? Sim. Que é algo que o próprio Léo nos comentou hoje, que um pouco antes dele sair, ele não tinha essa autorização, basicamente. Sim, ele não podia, Perfeito. dentro do grande veículo, tá aí postando nas redes sociais e tudo mais. A informação tinha que vir, ele falou mesmo, que a informação tinha que vir primeiro para o grande veículo. Que era bem complicado e ainda segue sendo nos grandes grupos de comunicação, mas já mudou bastante. Quando eu ainda estava na RBS, eu não podia ter canal no YouTube. Não podia. De jeito nenhum.
e até a rede social que eu publicava lá também era monitorado, assim. Não no sentido de censura, mas no sentido de, pô, essa informação tem que dar primeiro na TV, depois na rede social, né? Então, assim, era muito delicada essa questão, então a gente meio que não podia fazer muita coisa e jamais ter uma atividade remunerada na internet que não fosse o trabalho ali pela RBS, né? Sim. Então era muito difícil, assim, a gente não tinha liberdade. E o Duda foi um dos casos que sugeriu várias coisas e aí queria ter a rede social e aí saiu. E vão ter outros casos também da Globo, que a gente pode citar aqui, o André Hernan, que é repórter também do Sport TV, Cartoloco, né? E, enfim, uma galera assim que acabou, pô, quero fazer, mas não estão me deixando, e o que eu faço? E agora, recentemente, o Magno Navarro, que é também um apresentador, né, imitador, pô, muito talentoso, também saiu. Porque eles querem fazer e meio que a Globo, a RBS não deixam, assim, mas a RBS mudou um pouco a política. Agora vem contratando pessoas, por exemplo, o CCD, né, que foi chamado, ele pôde permanecer com o canal dele no YouTube. Então a RBS viu que estava perdendo muita gente e, pô, temos que ser sensível, porque senão não vai ser possível contratar algumas pessoas, né? Então agora eles estão mais assim, tem mais jogo de cintura com essa questão. Sim. Mas eu não podia ter o canal no YouTube, assim, né? Era muito, muito complicado nesse sentido. Tantos anos aqui pra frente, a Globo vai ser mais vista no TikTok, digamos assim. Sim. Que é muito do que a gente fala, esse contraponto. Quando ele saiu em 2022, para ver como o avanço é rápido, né? Quando ele saiu em 2022, ele não tinha autorização de fazer conteúdo pela internet. Agora, o Debona, já atualmente em 2024, já faz há certo tempo, ele tem essa autorização. E é muito do tradicional perceber que o digital, na verdade, ele não é um inimigo, né? Mas é um aliado e tal. Então, e é muito interessante. Então. Não. A gente até comentou também com o Nando que essa questão do porquê que o digital não rouba, entre aspas, o Sim. público do tradicional. O digital, na verdade, por exemplo, vou dar mais um exemplo de novo do César Cidade Dias. Por exemplo, o cara gosta do César Cidade Dias, mas o César Cidade Dias só está em alguns programas da Gaúcha. Sim. Só que ele quer consumir mais o César Cidade Dias. Ele vai lá e pode acompanhar o canal dele nas redes, pode ver o comentário, que provavelmente vai ser um comentário ou parecido, ou nessa mesma linha do que ele deve ter falado na Gaúcha, mas o cara quer consumir mais, a audiência quer consumir mais, ela vai também pro digital. Eu não acredito que uma coisa acabe por roubar a outra. E também do que tu falou do fim do rádio, eu acho que fim é uma palavra fortíssima. Eu acho que o rádio vai acabar se adaptando, que nem se fala muito hoje rádio web, né? Porque praticamente todas as rádios que querem ser modernas também tem o vídeo hoje em dia. A Gaúcha, nas enchentes, agora indo para outro ponto, sem ser os esportes. É muito importante citar isso também. Pois é, nas enchentes também, todas as jornadas esportivas hoje em dia tem também a imagem do Pedro Ernesto narrando, do Debona narrando. Então, uma coisa que está se adaptando, eu acho que o vídeo também é muito importante. Com certeza. Mesmo que a pessoa não veja o vídeo, tem que ter ali no canal do YouTube. E é muito bom também, o que foi citado hoje, que nos comentaram também o Léo novamente, essa questão das métricas, né? No YouTube ele consegue ver exatamente quantas pessoas estão acompanhando a narração na Rádio Gaúcha. Exatamente. Apesar de um dos grandes pontos do rádio serem a velocidade da informação, né? Sim. No YouTube, obviamente, por ter internet, não tem a mesma velocidade do rádio. Mas mesmo assim, pega um público enorme, então, na rádio web. Então é uma coisa que... Até porque senão as transmissões do Baldaço não teriam esse de visualização que tem. Ninguém pega pela informação ser antes, mas sim pelo comentário simultâneo. É mais uma coisa que mostra multiplataforma, né? Exatamente. O cara que vê o Baldaço, ele não vê o Baldaço, vou acompanhar o jogo do Inter só pelo Baldaço. Sim. O cara tá com a TV, o cara tá com o rádio, o cara tá com o celular, o cara tá com o Baldaço em outro lugar. Então é uma coisa muito multiplataforma. Literalmente a definição de multiplataforma hoje, isso, né? E é muito importante também pra gente que tá aí breve, se Deus quiser, se formando, né? A importância desse multiplataforma, inclusive para casa, a gente um dia vai trabalhar num veículo de grande mídia. Hoje em dia, o digital é o aliado, né? E o repórter, ele não... Por exemplo, no rádio, a gente fez já alguns trabalhos envolvendo a Rádio Gaúcha, né? E viu que o trabalho do repórter, ele mudou muito de uns tempos para cá, né? Que era acostumado a entrar só com uma chamada no áudio e tudo mais. Sim. Agora o repórter está sempre aparecendo e tudo mais. A gente até conversou para uma outra questão com o especialista em rádio, né, o Luiz Arthur Ferrareta, e ele fala muito dessa mudança, né, e a importância do repórter estar sempre se atualizando e do multiplataforma, né?
Complementando isso do multiplataforma e do repórter, hoje em dia o repórter, ele é o câmera, o repórter, ele é o repórter, ele é quem faz o áudio, ele é quem faz a luz com a lanterna do outro celular, então ele faz um pouco de tudo. E eu acho que isso vem muito junto com a questão de estar muito mais fácil tu conseguir fazer as coisas. Obviamente, alguns anos atrás não era possível tu fazer isso porque não tinha ferramenta para fazer isso. Tudo isso que eu falei agora a gente consegue fazer com o celular. Perfeito. Então, isso vem adicionando muito com qualquer um conseguir produzir conteúdo, sim. A gente consegue produzir conteúdo muito facilmente. Qualquer um, se quiser começar a produzir conteúdo para as redes, para o Instagram, para o TikTok, consegue. Então, que também pode causar um grande sim, problema. Por outro contraponto, eu acho que a gente pode chegar depois comentando sobre isso. Sim. Que também pode ser um ponto negativo, por outra parte. Mas está muito fácil. Tu não precisa mais passar no estágio na Gaúcha, passar no estágio na Band, senão tu não é jornalista, senão tu não é qualificado, senão tu não tem como trabalhar. Inclusive, Perfeito. Tu pode sozinho ter mais sucesso que uma emissora hoje em dia e conseguir ganhar mais, enfim, ter o sucesso que tu desejar, o teu conceito de sucesso. Então é uma coisa muito louca. Eu acho que tu pode comentar um pouco sobre isso, porque mudou muito rápido isso. Sim, não, foi uma mudança muito repentina e a gente vê que, inclusive, o trabalho no digital, ele mudou rapidamente, né, porque não foi assim, logo de cara que jornalistas passaram a serem identificados e tudo mais, tudo muda muito rápido, né, a gente vê a mudança na comunicação, os avanços da internet e tudo mais, eles trazem mudanças muito repentinas, né? Que inclusive, algumas das grandes emissoras aqui do Sul, eles ainda têm uma certa dificuldade de se adaptar, né? Quem é pioneira em todas essas questões é a Gaúcha, de fato. Mas assim, mudando da água para o vinho, voltando um pouco para essa questão do digital que a gente tem tanto comentado, a gente conversou muito com todos esses jornalistas e acompanha muitos deles nas redes sociais, né? E viu como a grande massa dos jornalistas hoje em dia, aqui do nosso meio esportivo, no digital, eles se tornaram identificados, né? Se tornaram jornalistas identificados com um grande clube. E muitos deles nos discutem tanto os benefícios quanto os malefícios que a gente vê, né, tanto de nichar o seu público, né, porque tu fazer um trabalho assim, o Léo nos falou hoje, tu fazer um trabalho para dupla Grenal aqui hoje em dia é muito difícil, porque no digital a pessoa quer ter um contato melhor contigo, quer saber mais de ti, né, eu quero saber mais do Ariel. Mais íntimo do... Exatamente, eu quero saber para que time o Ariel torce, como que ele tá falando uma coisa, porque daqui a pouco eu vou começar a olhar, mas o Ariel tá falando um pouco bem demais do Inter. Eu acho que até a gente pode até vir com a fala do Debona aí, que ele comentou para nós assim... A gente falou, eu não lembro qual que foi a questão direta pra ele, mas se nunca tinham perguntado pra ele, obviamente já perguntaram, né? Se ele é gremista ou colorado, mas uma coisa que ele falou pra nós foi... toda vez que eu narro um gol do Grêmio, acham que eu sou gremista, e toda vez que eu narro um gol do Inter, acham que eu sou colorado. Então é uma coisa que... É assim, né? Não adianta. Então, pra narrador, foi outra coisa que a gente perguntou pro Pedro Ernesto também, se ele nunca pensou em dizer o time, né? É muito difícil pra narrador fazer isso. É praticamente, eu acredito que seja impossível. Eu não consigo me lembrar de uma atividade que chegou abertamente e falou o time agora, que continuou atuando. Porque é muito essa questão, né? Pô, saiu um gol do cara, putz, eu acho que não foi com tanta empolgação essa narração. Sim. Então, acho que pra essa profissão é um pouco mais difícil. E é muito importante justamente diferenciar o trabalho do profissional, né? Porque a gente vê, não é porque o jornalista é identificado com um certo clube que ele vai parar de trazer a informação qualificada, de trazer, né, a informação de forma profissional, né? Porque a gente vê justamente com o aumento dos comunicadores, aí, digamos assim, entre aspas, né? Como a informação qualificada, né, bem feita, bem apurada, virou cada vez mais importante, né? Porque as fake news e tudo mais é algo muito recorrente. A gente vê falsos jornalistas aí falando as famosas barrigadas, né, e tudo mais. Então, o trabalho honesto e bem feito virou muito importante. Eu acho que são as palavras, trabalho bem feito. Que quando a gente perguntou, a gente questionou os profissionais, a gente perguntou o porquê que estava dando tão certo, tantos profissionais terem ido pro digital, por que essa migração estava dando tão certo. E a gente até foi corrigido, não foi a migração que estava dando certo, e sim o conteúdo que eles estavam fazendo lá que estava dando certo. Era um trabalho que estava sendo bem feito, e não o fato deles migrarem, migrou, vai dar certo. Até porque tem alguns cases aí que a gente não tem nomes a citar, mas tem cases que pessoas que migraram com esse intuito de
acho que acredito que muito abrindo os olhos para essa questão salarial, pensando, Sim. putz, vou migrar, agora tá todo mundo indo, e foi meio que tentando fazer, que nem o termo, nas coxas, né? Sim. E não acabou por dar certo. É muito uma coisa da qualidade do produto e de se adaptar. Igual um exemplo do da Garbi que a gente citou. Sim. Essa questão do assado que ele teve foi uma excelente ideia. Foi. Foi o formato podcast de um jeito diferente. De um Sim. jeito descontraído, que todo mundo preza essa ideia do podcast. Podcast não é uma entrevista, é uma conversa. E ele é basicamente uma conversa, obviamente com entrevistas, e pro meio de um assado. Eu acho que até para os profissionais, assim, é uma coisa que eles devem saber, eles devem ser bem assessorados para isso. Esse tipo de entrevista, entre aspas, que é o podcast, que é uma conversa, eu acho que são as mais que podem complicar alguém desse tipo. Porque o cara tá ali, tá solto, tá bebendo, tá Sim. comendo, e são que saem as declarações mais quentes de todas. Eu acho que isso foi uma coisa que no digital deu muito certo para quem soube fazer. Sim. Podcast. E o que mais tem é podcast também, né? Então... É. Tem que ser ele fez um diferencial que deu muito certo. Não, inclusive agora a gente viu recentemente, não vou me lembrar agora o time, mas um ex-presidente de um time do Nordeste agora estava num podcast e soltou diversos, não sei se tu chegou a acompanhar. Não sei. Depois a gente Sim. pega o trecho também para passar. Sim. E deu diversas declarações de todas as ilegalidades que ele fez enquanto bebia. Sim, e eu vi, meu conversava. Deus, eu vi isso. Cara, é uma coisa que é muito nessa linha, né? Tipo, por essa descontração e por não parecer uma entrevista, eu acho que as pessoas acabam por... Isso no digital deu muito certo. Deu. Porque o digital já é um lugar meio descontraído. Sim. É um lugar que na TV... A TV, que nem a gente comentou com alguns outros profissionais, a TV era um lugar que tinha muita restrição. E na internet, querendo ou não, tu é teu próprio chefe. Sim. O Léo nos comentou hoje que ele consegue fazer o horário dele. Por mais que ele trabalhe muito mais, ele consegue fazer o horário dele. E esse é outro ponto, né? Uma liberdade, assim, que às vezes tu tem que saber se dosar. Acho que a liberdade, claro, o financeiro é muito importante, mas eu acho que a liberdade de todos os nossos entrevistados que migraram, né, e todo mundo que a gente vê citar, é uma das coisas mais importantes. E acho que daí também dá para fazer o contraponto com uma fala do Pedro, falando dessas questões da liberdade, que ele fala, né, que hoje em dia tem muita gente que migrou pro digital, não vamos citar nomes, ele também não citou, que justamente sentindo essa falsa liberdade aí e tudo mais, começou a falar mal de muita gente. Verdade. Ele fala que esse é o grande contraponto. Ele fala que ele é super aberto, né, a essa migração, porque a competição é muito interessante, a gaúcha sabe se reinventar e tal, mas que ele é muito contra essas falsas comunicações e essas farpas e tudo mais, porque todo mundo pode coexistir no mesmo ambiente, né? É o que ele nos falou. Eu acho que até muito nessa linha, né? Que muita gente pensa que a internet é terra sem lei, porque se tu vai para um programa tradicional, por mais que a internet, obviamente, tem edição, e tem muita edição em várias coisas, o pessoal se sente mais livre em falar tudo que tem para dizer. Ele até brincou com nós, né? Que se ele fala, se esse pessoal quer saber mesmo se eu gosto deles ou não gosto mesmo, não sei o quê. Isso foi bem engraçado incrível. também, muito nessa linha. Ter um case assim para começar foi... Foi a melhor possível para ser um jornalista tradicional que opinasse. E é muito, muito legal que todos esses, desde o mais tradicional pro outro, tem um respeito, uma admiração incrível pelo outro lado. Por Sim. mais que não seja uma coisa que ele seja adepto, até o Pedro, que não é adepto à tecnologia, ele respeita muito e entende muito o mercado. Dá pra ver que ele tem um conhecimento sobre isso. Se fosse um cara que não entende que o negócio vai dar certo, estaria, eu acho que até criticando, falando, pô, acho que não é muito por aí. Sim. Então, foi uma coisa que a gente perguntou pra todos, né? Um conselho de onde começar. Eu acho que todos vão muito nessa linha de começar a fazer, começar a produzir. Sim. E não ficar só no campo das ideias, que nem foi dito. E a gente até falou que não ia citar nomes de pessoas que falharam, mas por ser um cara que conseguiu dar a volta por cima, e a gente queria até ter conversado com ele, mas teve a questão das enchentes, foi o Paulo Brito, né? Que quando perdeu um pouco do espaço na televisão, tentou fazer essa migração de início pro digital e não conseguiu, né? Falhou. E aí, hoje em dia, deu a volta por cima, agora trabalhando com o Baldasso e tudo mais. E É pra tu ver, o Fabiano Baldasso saiu de um jornalista pra virar uma empresa, né? Exatamente. Ele virou uma empresa, ele contrata um nome de peso, né? Paulo Brito é um nome de peso. Com certeza. E é pra gente ver ainda como o digital não é justamente uma terra sem lei, não dizendo que ele não faz um trabalho qualificado, Sim. mas que não é só migrar e sair falando, né? É algo que exige o trabalho qualificado, exige um trabalho bem feito, algo que chame atenção, como o próprio Léo, que conseguiu migrar. Sim. E ainda manter alguns certos nomes, como o Careca de Saber TV, que ele usa, né? Que era o Manter- programa dele na própria RBS. Manter essa descontração e esse formato de fazer, né? Então é realmente muito interessante. Acho que nessa linha também, quando a gente falou em identificados, é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, porque essa liberdade de se identificar é uma coisa muito do digital.
A gente não tem certeza absoluta, né? Mas acredito que essa decisão, por mais que seja uma coisa pessoal sua, Sim. obviamente é uma coisa a ser comunicada antes no âmbito do tradicional, né? Tu tem, obviamente, se tu é um jornalista esportivo, reconhecido comentarista da Gaúcha, por exemplo, vamos dizer que o Guerrinha não fosse sumido, Sim. imparcial, ele chega do nada. Bah, eu acho que vou chegar no programa hoje e falar que eu sou colorado. É uma coisa que é muito nessa linha da liberdade, sabe? O digital te dá essa liberdade. Já o Sim. tradicional, tu passa por diversas etapas. Então, eu acho que é um pouco nessa linha para fechar esse tópico liberdade, né? Nesse mundo do jornalismo esportivo. Não, a gente debateu bastante isso de forma pessoal, né? Longe do podcast em si. E debateu um pouco isso com o Nando também, né? Dessa questão da presença de jornalistas identificados no grande veículo, né? Sim. E ele mesmo cita que não vê problemática nisso, mas acha que tem momentos e tem locais, né? Por exemplo, ter um jornalista identificado com o Grêmio, narrando o jogo do Grêmio, é uma coisa interessante. Mas ter, por exemplo, a gente já citou ele diversas vezes, mas ter o CDD, o César Cidade Dias, CCD, perdão. CDD é comunidade. Mas enfim, ter ele narrando um jogo participando de um jogo do Inter, por exemplo, já não tem, que é uma coisa que o Nando nos comenta, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma coisa muito, muito delicada a ser debatida. Até o Pedro nos comentou, quando a gente perguntou isso pra ele, o que ele achava dos identificados presentes, né, nos veículos. Ele nos comentou que até não só os identificados, uma coisa que, na opinião dele, ele não gosta é jogador de futebol, comentarista. Sim. E árbitro na própria transmissão fazendo. Sim. O que ele comenta é que ele pegou profissionais e fez eles fizerem o curso da CBF, né, de arbitragem, para poder ter comentarista de arbitragem. Sim. Então, assim, é uma coisa que ele não é muito a favor e é uma questão bem a se pensar mesmo. Eu não posso dizer com total certeza que eu sou contra, porque é uma coisa que tem que pensar com bastante calma essa questão. Porque no Rio Grande do Sul, obviamente, é uma coisa absurda ter no Rio Grande do Sul um cara ser identificado e participar de uma transmissão assim. Pra nós é uma coisa que não tem. Pra gaúcha, eu acredito que eles sejam inteligentes o bastante pra pensar quem tá ouvindo rádio. E o mesmo que ele seja. Não desqualificando o CC dele, ele entende bastante futebol. Com certeza. Por exemplo, ele faz uma análise perfeita do jogo do Inter. Uma análise perfeita, uma opinião perfeita. E ele vai lá. E, por exemplo, na tua cabeça, no subconsciente, putz, mas ele é gremista, cara. Mas não, mas eu acho que ele foi lá e fez pra desmoralizar. Sim. Eu acho que até, indo nessa linha de desmoralizar, a gente pode comentar um assunto que a gente falou também com o próprio Nando, que é essa questão dos identificados terem alguma imparcialidade, uma questão, na real, parcialidade para benefício próprio, né? Sim. Aconteceu também uma polêmica recente de influenciadores do Internacional e anteriores também, na própria, enquanto o Mano Menezes ainda era técnico do Inter, essa migração, o Kudê vem, o Kudê veio, Sim. e fizeram até um dossiê de alguns influenciadores que tinham uma tendência forte contra o treinador, então uma coisa que... E essa questão do Internacional, influenciadores do Internacional, e do Grêmio também no geral, no Grêmio também tem nomes que o pessoal comenta muito, de adorarem a crise no time pro benefício próprio. Sim. Porque, querendo ou não, obviamente, quando o time tá mal, todo mundo vai querer ver, vamos lá ver o que o Baldasso vai falar, vamos lá ver o que o Alex Bagé vai falar, vamos ver o que o Farid vai falar. Porque o pessoal gosta, apesar que é o próprio time da pessoa, o cara fala, vamos ver, ele vai descer o pau no que eu odeio lá. Porque é a voz da pessoa, né? Então, tipo, quem ele tem a voz e que sabe que pode chegar muita gente, vai dar mais visualização, querendo ou não. Com certeza, não. E isso é algo que a gente vê, a gente nota muito, que são figuras polarizadas, tanto pensando agora num gremista não colorado, daqui a pouco o Farid e o Baldasso, né, que são aí duas figuras polarizadíssimas nas duas torcidas, porque para muita gente eles acho que hoje em dia não são nem torcedores dos times, né? São mais... porque, querendo ou não, o digital ele abre um pouco o espaço para essa especulação, porque para eu ter sucesso no digital eu preciso de cliques, eu preciso de views, eu preciso de likes. Sim. Então, essas questões, as crises, essas coisas que chamam a atenção, né? Um título, daqui a pouco o famoso clickbait ou alguma coisa assim, é algo que vem muito forte, né? A gente vê muito nessas thumbnails, por exemplo, agora, que são as imagenzinhas dos vídeos, para quem não sabe. Por exemplo, a gente vê, sem citar nomes, daqui a pouco agora, o Kudê é um tópico muito forte no Inter, né? E daqui a pouco, quando o time ganha, o Kudê nunca vai estar na capa. Sim. Mas quando o time perde, seja lá por qualquer situação, ou um empate, como foi ontem contra o Criciúma, agora recentemente, sempre ele vai estar lá, né? E é algo que chama atenção até desse... Assim, querendo ou não, obviamente, se eu não me engano, foi o Fabiano Baldasso que comentou uma vez que já essas críticas contra ele são bem fortes. E aí ele foi lá e se defendeu, comentando que, se eu não me engano, o vídeo mais visto do canal dele foi alguma questão numa vitória, alguma coisa muito importante. Mas querendo ou não, assim, os outros em sequência são todos relacionados a derrotas do Inter. Sim. Mas enfim, obviamente, um título vai dar muito view.
Com certeza. Mas assim, um título acontece de tantos e tantos tempos. Derrotas em sequência acontecem sempre. Derrotas direto acontecem sempre. Desastres, um jogo péssimo de um time acontece sempre. Um jogo mau acontece sempre. Então, essas views, querendo ou não, beleza, tem um vídeo com muitas views, mas vários vídeos com views picotadas em um número relevante, eu acho que acontece sempre. Então, é uma coisa a se olhar, porque, querendo ou não, as desgraças sempre vão dar mais view. Em qualquer nicho, não acredito, nem só no esportivo, né? Então, é uma coisa a se pensar que é difícil tu saber quem é parcial, quem é imparcial, não tem como tu entrar na cabeça da pessoa, mas por algumas atitudes dá pra perceber, ainda mais de questões que já foram vazadas, enfim, aí tu consegue ter uma noção. Vale o debate, vale a especulação, né? Mas assim, pensando em todo esse contexto que a gente teve a intenção de descobrir também, né? Porque pesquisar sobre essa migração e conversar com todos esses jornalistas também, não só era o nosso trabalho, né? Mas também a nossa curiosidade de descobrir mais sobre essa questão, né? E principalmente para futuros jornalistas como a gente, mostrar esse novo viés, né? E todas essas possibilidades que hoje em dia o avanço da internet trouxe pra gente, né? Eu acho que, voltando até um pouco assim, ó, como tu tá resumindo, acho que o que tu tá dizendo assim, é o porquê de tudo, assim, né? Desse tópico. Com certeza. Assim. É importante só voltar um pouco do início, que a gente começou apresentando o porquê disso. Quando a gente foi escolher esse trabalho, esse projeto de podcast como nosso trabalho de conclusão de curso, tu pensa esse nome, a gente até brincou muitas vezes que é um nome extenso, aí tu vai ler, quando tu vai falar pra alguém é movimentos de migração de jornalistas de mídia tradicional pra digital. Inclusive eu lembro do nosso primeiro episódio, hoje em dia já tá mais na minha cabeça, mas o meu primeiro episódio na frente do Pedro Ernesto ali. Sim, pois é, então, é uma coisa que assim, ó, o porquê que a gente escolheu isso? A gente escolheu isso muito nessa linha assim, ó, nós gostamos muito do digital, muito dessa liberdade digital que a gente falou até aqui, e a gente queria entender assim, ó, eu acho que pela visão de quem já tá nesse mercado há muito tempo, de quem recém entrou, de quem entrou e deu muito certo, de quem migrou. Então a gente pegou todos esses cases para isso, assim, entender se o mercado vai ir para frente, se o mercado tende a só aumentar, assim, se o mercado, eu acho que é uma febre, o que eu acho que é difícil que seja, até porque a internet só tem que aumentar, mas que é uma febre que vai passar, por onde ir, eu acho que é mais para criar também um acervo, um dossiê, para se algum dia no futuro esse trabalho de conclusão de curso chegar em outros estudantes, entender que assim, não só pela nossa opinião, para nós não sairmos opinando, mas tem umas vozes de relevância que dizem e mostram que realmente essa migração é algo que dá certo, não é uma coisa, é muito aquela questão, né? É muito cômodo, claro, é muito cômodo ter um salário, muito cômodo ter uma carteira assinada, tudo bem, mas assim, ó, a gente conseguiu mostrar nesse trabalho cases de sucesso e que realmente isso dá certo, que realmente a internet cresce, que realmente patrocinadores estão em peso aqui na internet. Eu acho que até podemos colocar depois a fala do Léo de quantos patrocinadores de diversos nichos estão com ele. Ele nos comentou saúde, comentou vários nichos. Justamente pelos insights que a internet te possibilita, né? Porque tu consegue saber quando tu coloca uma propaganda no YouTube do Léo, quantas pessoas vão assistir aquilo, né? Quantas pessoas vão clicar naquilo a partir disso. Mas eu acho que, além de tudo, voltando um pouco nessa questão que você estava falando do nosso trabalho, eu acho que muito da nossa intenção é mostrar que cabe diversos pontos de vista hoje em dia e tem espaço para todo mundo nesse jornalismo, porque acho que muito desse nosso trabalho também era descobrir um pouco, né, pra gente se preparar também para esse meio, porque eu lembro quando eu decidi assim, cara, vou perseguir o jornalismo, vou ver como é que é, porque eu tinha uma certa dúvida do que eu ia escolher, né, tinha recém saído do exército e já fui direto para a faculdade, sem saber um pouco, e eu ouvia muito, nossa, o mercado do jornalismo é muito complicado, hoje em dia é muito concorrido, e com certeza é um mercado muito concorrido, mas a gente vê que tem espaço para todo mundo, porque a gente conversou com 4 caras assim que têm pontos de vista completamente diferentes da mesma situação, e a gente vê, por exemplo, o Léo Miller, que a gente conversou, ele disse que na RBS ele achou que ele já tinha chegado num teto, exatamente. Que ele revisou tudo. Exatamente, que ele demoraria muito tempo para seguir outro sonho, que seria de conquistar outro sonho, que seria participar de uma Copa do Mundo, que ele precisaria de mais casca, de mais anos na empresa. Então ele achou que era o momento certo para ele sair. Ele viu de amigos e coisa, né, como estava acontecendo esse movimento de migração, e decidiu que aquele era o momento certo. Em compensação, o Debona, que é um cara que a gente vê que é mais contemporâneo também, está em ascensão, a gente vê a participação dele cada vez mais e sendo bem recebido pelas pessoas, né? Chamamos de sucessor do Pedro Ernesto, até te brincou. Exatamente. Como sucessor de Pedro Ernesto. E como ele vê a ambição dele inteira sendo na RBS, né? A ambição da carreira dele, o crescimento dele é na emissora. Ele não pensa, claro, hoje é a cabeça do momento, a gente não sabe se daqui a tantos anos ele não vai querer estar nesse meio da internet também, ou estar só nesse meio da internet.
né? Mas a gente vê como cabe todos os pontos de vista e tem espaço para literalmente todo mundo, né? Eu acho que assim, é muito importante, pode até parecer um papo meio filosófico, assim, mas não é. Eu acho que esse trabalho, assim, mostra muito pra nós e pra quem for ler e for assistir e acompanhar o conteúdo que, assim, a internet e esses conteúdos, produzir conteúdo digital, trouxe pro jornalismo, querendo ou não, a palavra de esperança, é verdade. Sim. Tipo assim, por mais que, obviamente, jornalismo é um mercado difícil, mas assim, querendo ou não, a internet dá uma esperança enorme pro jornalismo. Tu pode ser teu próprio chefe, tu pode produzir conteúdo, então tu não entra mais numa faculdade de jornalismo pensando, putz, obrigado a ir Sim. numa Gaúcha, obrigado a ir numa Bandeirantes, obrigado a isso. Então, acho que assim, querendo ou não, essa migração mostra que assim, porque muita gente tem desconfiança, né? Muita gente tem desconfiança de fazer tudo até o primeiro fazer. Quando Sim. o primeiro faz deu certo, eu acho que eu vou ir atrás. E aí começa a ir atrás e começa a dar certo. Eu acho que esse mercado expandiu muito. Eu acho que é bem essa palavra, esperança mesmo. Deu esperança a outros profissionais a fazerem o mesmo. E fazer o mesmo não é todo mundo ir, que nem a gente comentou antes, sem qualidade, né? Todo mundo se qualificar e fazer uma coisa boa, fazer um conteúdo diferente, renovar. Tem vários exemplos nacionais de jornalismo. Eu acho que até voltando agora, falando sobre exemplos nacionais de jornalismo e de comunicadores, a gente pode voltar naquela linha que tinha comentado, que como expandiu, como deu esperança para jornalistas aumentarem o mercado de trabalho. Sim. Esse não é um mercado de trabalho que assim, tu tem que ir lá apresentar, eu sou formado em jornalismo que eu quero abrir meu canal, tá? Qualquer um pode abrir um canal, qualquer um pode ser um comunicador, entre aspas, né, que a gente usa. Qualquer um pode se comunicar na internet. O que mais tem são podcasts hoje em dia, que nem eu falei. E tem muitas pessoas que hoje em dia a gente vive exatamente, esse assunto está muito em alta hoje em dia. Posso até citar nomes, que é o próprio Podpah, né? Muita gente comentando sobre os apresentadores não estudarem o convidado, serem desqualificados para apresentar o convidado. Sim. Acredito que assim, como eles mesmos falam, é uma conversa, né? Assim, eu não sou muito de criticar, até porque como é que eu vou criticar uma coisa que tá dando tão certo? Com que nem a certeza. gente, é uma coisa que tá dando certo, essa descontração deles, eu acredito que seja uma coisa assim. Mas por outro lado, é uma coisa que a partir do momento que tu é um comunicador noticioso, tu dá notícias, tu escreve matéria sem ser jornalista, é uma coisa que tem que tomar cuidado, tem que se atentar se realmente quem tu tá acompanhando é um profissional. É uma coisa que abre demais e abre extremamente demais. Esse é uma solução e um problema, né? Não, eu acho que é interessante, é até um pouco tranquilizante em relação a esse tópico, que a gente vê que não... Essas pessoas que estão aí de má índole daqui a pouco e soltando muita fake news e soltando coisas assim... realmente fake, né? E coisas para estritamente cliques, a gente vê que não ganham tanto. Ganham aquele boomzinho ali daquele momento, aqueles compartilhamentos de momento. Mas quem está fazendo sucesso de fato no digital é um trabalho bem qualificado, né? São pessoas com trabalho profissional, muitas vezes não têm o diploma. Acho que a gente pode citar um exemplo, às vezes tem o diploma, mas nunca trabalharam em uma grande mídia. Tem um cara que tá fazendo muito sucesso, começou no TikTok, por exemplo, que é o Brownie, sabe? Aquele que faz... claro. Pô, é um cara que nunca passou por nenhum... Ele só passou por trás de produção, mas ele nunca foi na frente das câmeras e nada de... Eu já acompanhei uma história dele. Exatamente. Ele é só por trás das câmeras e quando foi por frente das câmeras... Exatamente. E ganhou um público e uma notoriedade estritamente do TikTok, agora tá aí em diversos meios, tá fazendo um sucesso dele. E justamente amplifica essa ideia que é o trabalho bem feito, né? O trabalho com qualidade, o trabalho profissional, né? Mas eu acho que às vezes, eu não posso estar falando besteira, mas se eu não me engano ele trabalha em produção e traz tipo ESPN. Se não era ESPN, eu acho que era alguma desse nicho, assim. Se eu não me engano era ESPN. Eu acho que, assim, ele era jovem na época, então eu acho que a internet, ela dá a chance pro jovem que tá atrás das câmeras ali, que, putz, eu acho que não vai ter uma oportunidade. Pô, tá um apresentador ali, ele apresenta esse programa há 32 anos. Como é que tu vai ganhar uma chance de apresentador? Então, assim, eu acredito que ele dá a chance pro jovem que tá ali atrás, tem muito talento, não foi visto. É uma vitrine enorme. Assim, ele mostra pro mercado de trabalho quem não conseguiu uma oportunidade por alguns outros motivos, e não, porque nem sempre assim, nem sempre isso vai ser justo. Pode fazer pode fazer um trabalho excelente no tradicional, mas assim, às vezes não tem espaço. Esse era um problema do jornalismo, não tem espaço. Não tinha espaço. E aí, como é que tu vai ser visto? Agora tu tem a maior vitrine de todos, que é a internet. Então, aí tu pode ter até mais visibilidade do que o próprio tradicional. O que é até engraçado, agora, adicionando mais uma coisa, que no digital, a publicidade, assim, deve ser... Eu não consigo fazer um cálculo agora correto de quanto que deve ser, mas assim, a publicidade do tradicional em rádio é um preço exorbitante. Não existe, assim,
Eu não sei qual que é o resultado de conversão do quando tu bota uma marca no rádio, mas assim, ó, o preço ainda para anunciar em rádio e anunciar em televisão é um preço exorbitante. Sim. Perto do digital, perto do influenciador. Se o influenciador, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é uma média de visualizações do influenciador bom no Rio Grande do Sul, vamos dizer 50 mil views. 50 mil de visualização para por exemplo, R$ 1.000, R$ 2.000 uma publicidade. No rádio isso não existe. No rádio seria, por exemplo, um anúncio de, sei lá, 15 segundos, 20 segundos. No rádio isso é exorbitante. Isso pode passar de 10 mil, passa de 15, dependendo. Então é uma coisa absurda, dependendo do horário. E justamente isso ainda confirma mais ainda aquela questão que eles nos falaram, os jornalistas que migraram falaram dessa questão do digital, o atrativo, né? Porque esse valor do patrocínio, por exemplo, esse valor é estritamente dele, né? Então tá lá o Léo com patrocínio de questão de padaria, de casa de aposta. Casa de aposta, que é o de saúde também, ele falou. De dentista, saúde, tem dentista, tem tudo. E é um dinheiro que vai todo para ele, né? Tanto que ele falou pra gente que em questão de 2 meses, nem isso que ele já que começou a fazer conteúdo digital, já igualou o salário que ele ganhava na RBS em pouquíssimo tempo. Ele fala que hoje em dia ele ganha. Ele até abriu pra nós, é uma coisa, não é uma coisa oculta, ele nos comentou no próprio episódio, que ele fala que ele ganha muito mais do que ele ganhava no próprio veículo. Com certeza. E assim, tu olha pro Léo, obviamente ele é um caso de sucesso, mas tu olha pro Léo, obviamente os parâmetros são muito altos quando tu tem em relação ao YouTube, tu pensa, putz, mas o Léo Miller ali, cara, tá com 10 mil views, 20 mil views, 15 mil views. Como é que ele ganha 10 vezes mais do que o cara? Se o influenciador que eu assisto tem 500 mil views no YouTube. Pois esse é o atrativo do digital. Sem contar essa questão da monetização do YouTube, enfim, que não é um valor muito alto. Os patrocinadores ainda mais nichado, quando tu tá num tema nichado, ainda mais num estado como o Rio Grande do Sul, tu tem um público desse, é uma coisa absurda. Eu acho que, antes mesmo, uma frase que eu já ouvi do Thiago Leifert, que ele comenta que o Instagram dele, eu não vou saber ao certo quantos de seguidores tem, mas acho que é mais de 10 milhões, Thiago Leifert tem, Acho que sim. Ou é algum número bem... Muito pelo BBB também. Muito pelo BBB, e ele comenta que ele abriu um canal dele no YouTube sobre comentando de esportes com alguns amigos dele, alguns comentaristas também, e ele viu o canal dele, acho que tá com 300 mil pro Thiago Leifert é brincadeira, né? Aí ele falou assim, não, mas é isso que eu quero, ele queria um público fiel, um público que assim, que esteja engajado com ele, porque obviamente é muito mais rentável para uma empresa anunciar com um público que engaja com ele ou um público que o cara tá lá, por exemplo, se ele postasse um stories no Instagram. Pessoal, tô com um canal aqui no YouTube, tá? Tô com um canal no YouTube, me sigam. Obviamente, a tiazinha que acompanha ele pelo BBB ia seguir, qualquer pessoa que não é interessada no esporte, eu gosto dele, vou lá ajudar ele. Mas ele não ia ter um público que acompanha ele, não ia ter um público atrativo que as marcas, obviamente as marcas também olham muito pra número, às vezes a marca não olha, será que eu tô engajado? Mas assim, quando ela anuncia e vê que dá certo, eu acredito que é uma coisa que vai continuar e agrega muito, ainda mais no nosso estado. Sim, isso fala muito, o nichar fala muito do que é essa migração, né? Que é justamente, a gente conversou com o Nando e com o Léo, que são os caras que migraram, quer dizer, muitos mais, né? Mas que a gente conseguiu contato. E eles falam muito da importância, desde que nicharam o seu conteúdo, um para o Inter, outro voltado para o Grêmio, que é justamente esse engajamento, né? A pessoa querer saber. E, enfim, o Nando ainda nos cita diversos motivos, né? Então, foi muito complicado, cara. Foi muito complicado. E aí eu comecei a ver que a rede social, né, que eu poderia ter um canal de YouTube, essas coisas todas, e continuar me comunicando. E não é só, as pessoas acham que assim, é só negócio financeiro. Todo mundo que monta um negócio, ninguém bota para perder. Ninguém monta um barzinho, uma cafeteria, uma livraria, porque ele quer perder dinheiro. Tô a fim de rasgar dinheiro, vou botar uma loja disso. Não. Todo mundo que monta um negócio, ele tenta montar em algo que ele acha que sabe fazer, que ele curte, que ele vai estar feliz e vai tentar rentabilizar aquilo, né? E assim eu pensei em fazer o meu canal do YouTube. O fato de ter ido no identificado, tá, para o Inter, primeiro, tá, aceitar a lógica do mercado. Então, eu sempre fui ligado nessas coisas. E agora eu fui entender a lógica do mercado. O que para mim é melhor? Eu focar no Inter, né? Lucas Souza, até, que é o meu parceiro que me ajuda muito nisso, tá? Primeiro, por uma decisão pessoal de vida, tá? Eu tenho mais tempo para mim e para minha família. Eu, quando tenho que estar comentando futebol em geral, Grêmio, Inter, eu levo muito a sério. Então, em geral, um joga sábado, outro domingo. Um às 4, outro às 6. Eu tenho que ver tudo, eu não tenho tempo de ficar com a minha família. Agora eu foco no Inter. Eu, quando tenho que me atualizar, eu me atualizo sobre o Inter para abastecer meu canal. Então, eu consegui ficar mais, né, mais no ambiente. Agora, isso é uma coisa de 2021, 2021 não, 2000 e alguma coisa, né? 16, 17. É um fenômeno novo. Sim.
E eu, como disse para você, entrei em 85, né? Então, eu vou me adaptando a cada momento. Trabalho e muita coisa no geral. E outro Sim. exemplo até de case, a gente estava falando de jornalistas individuais que migraram. Foi um projeto recente que é importante citar também, que é o Debate Raiz, né? Que Perfeito. é basicamente o Donos da Bola e o pessoal todo que saiu do Donos da Bola criou o Debate Raiz no YouTube. E eles são um case de sucesso absurdo. Sim. Assim, querendo ou não, o Donos da Bola, a gente não tem as métricas aqui, né? Mas o Donos da Bola na Bandeirantes Não, era um- caiu a audiência em números absurdos, né? Sim, era um programa massivo que Basicamente, despencou. acho que todo o público que estava lá foi pro digital. Apesar do senhor que acompanha o Donos da Bola e, putz, é pela comodidade de só botar no 510 ali na Sim. net. Até ele pensou, putz, mas eu gosto dos caras, cara. Vou ali botar no YouTube. Eu acho que até o cara que não é muito suscetível a sair da televisão, porque querendo ou não, Sim. é uma coisa que comenta no multiplataforma também, né? Por exemplo, eu faço conteúdo no Instagram, mas aí, putz, eu não quero sair do Instagram, cara. Eu quero Sim. ver tudo aqui no Instagram. Putz, até que trocar de aba é uma preguiça, entre aspas, das Sim. pessoas. Então, isso é um poder muito forte. A partir do momento que tu consegue tirar um público de um lugar que tava acostumado, putz, cara, eu vejo há 30 anos a Band aqui, cara, mas eu gosto tanto dos caras, acho que eu vou ter que ir pro digital. Mas a gente nota um pouco dessa preguiça, se a gente for falar do espectro do jornalismo no Sul em si, né? Talvez se fosse em outro lugar, mas eu não sei. A gente vê por aqui mesmo, tanto essas rádios tradicionais como a Guaíba, né? Como todas essas outras rádios que não são a Rádio Gaúcha, são muito relutantes a mudanças, né? Sim. A gente conversou com o Nando, inclusive, no tempo dele, enfim, acho que quem nos ouve sabe de toda a polêmica que foi a Sim. saída do Nando da Guaíba, né? A gente Sim. não precisa entrar nesse detalhe. Mas ele mesmo nos fala das tentativas dele ali como editor-chefe, depois ele como diretor, de tentar reinventar, ou se adaptar, né? Como a gente Sim, fala. claro. E a essas mudanças constantes, né? A incluir jornadas diferentes, a incluir uma coisa mais contemporânea, e como isso caiu por terra muito rápido com, enfim, a opção daí depois da Guaíba se tornar uma emissora de direita, né? E não ir a fundo com essas mudanças, Sim, né? Eu acho que vem muito também da questão que a gente debateu com ele sobre o fato de a Gaúcha, se eu não me engano, no Brasil, ser a única rádio que é líder de audiência Sim. no estado. Enfim, por exemplo, São Paulo, a líder de audiência em rádio é uma rádio que toca principalmente Sim. música. Então, no Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha é a única rádio de notícia Sim. que é líder no Brasil inteiro. É Talking News, né? Então, assim, é uma coisa que, obviamente, a Gaúcha também se adapta também, tem a questão de música, tem a questão de Sim. coisinha, mas o foco geral é essa questão das notícias. Eu acho que isso diz muito sobre o público consumidor, né, que nem a gente disse, ser um público fiel. O público aqui no Rio Grande do Sul gosta muito de consumir notícia. Sim. Claro que é uma questão que a gente não vai saber dizer, é uma coisa que tem que ser analisada de tempos em tempos. Assim, daqui 15 anos as pessoas que são velhas vão acabar falecendo e as novas vão começar a ficar velhas. E as de agora que são novas, a gente vê, é uma análise geral, as pessoas tão novas não são tão suscetíveis a ver notícia, Sim. até porque a televisão caiu muito, até porque ver notícia virou muito fácil. Agora, esse é até um outro tópico que a gente pode abordar, essa questão da facilidade que virou se informar, né? Se Com informar, tu certeza. abre o celular, tu tem uma notícia, tu pula na tua cara uma notícia, tu tem sempre que ver. E a gente é culpado muito disso, né? A nossa geração, de fato, não costuma mais ligar tanto Sim. a televisão, inclusive. Muitas vezes eu tô com a minha televisão ali, o noticiário, tocando na minha frente, mas, pô, eu ouvi alguma coisa, eu li alguma coisa aqui na rede social, vou confirmar, vou pesquisar sobre e tudo mais. Não tá passando ali, eu vou atrás dessa Pois é, notícia. eu vou comentar um relato da minha mãe. Minha mãe, alguns 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, o que ela assinava muito era assinava revista para se Sim. informar. Porque assim, eles não tinham televisão em casa e assim, a única forma de se informar era assinando revista. E revista era caríssimo. Sim. Então pensa, a única forma que eles tinham para se informar era revista. Hoje em dia, a gente se informa só de pegar o celular, a gente já sabe tudo que tá acontecendo no mundo. Exatamente. Então é muito fácil se informar hoje em dia e é muito rápido. Antes informação era ouro. Hoje em dia, qualquer um pode se informar e isso afeta tudo, né? Tudo. Assim, ó, a partir do momento que tu se informa de forma fácil, fácil é bom, mas tu informa facilmente pelo celular, tu não, putz, eu não vou me dar o trabalho de ligar a TV, putz, eu não vou me dar o trabalho de ter um rádio. Então é muito essa questão do que é mais fácil pro público. E mais uma vez a gente entra tanto no debate da qualificação da informação, sim. né? E da importância disso. Mas acho que a gente podia mudar um pouco do tópico para uma das outras coisas que a gente queria evidenciar com esse nosso trabalho, que é discutir um pouco dessa questão da imparcialidade no jornalismo e muito da questão do jornalismo independente, né? Porque a imparcialidade em si, ela é um tema que vem sendo muito discutido, né?
aprende na faculdade e tudo mais, do jornalista ser imparcial e tudo mais, mas isso é um tema que vem cada vez mais e mais sendo falado e muito atrelado também ao jornalismo independente, né? Porque, claro, hoje em dia a gente comentou muito da questão dos patrocínios, porque se fala muito disso do jornalismo não ser imparcial por causa dos patrocinadores e que a emissora tal não vai falar alguma coisa ruim ou algo assim sobre um certo patrocinador, e a gente vê que o digital em si, ele precisa dos patrocinadores para funcionar também, né? Então fica esse contraponto. Mas eu acho que a liberdade em si que a gente fala e um pouco dessa questão da imparcialidade é dos critérios de noticiabilidade, né? É um pouco dessa questão de decidir o que vai para o ar, de decidir o que o cara vai escrever, porque a gente conversou muito e vem sendo muito discutida essa questão de censura também, né? Que a gente conversou com o Nando e tudo mais sobre isso, e ele fala muito que ele foi censurado. Sim, né? sim. Foi censurado e tudo mais. Patrocinador. Por patrocinadores e pela própria rádio, e por isso decidiu sair ali, de fato, da Rádio Guaíba. E hoje essa liberdade que o digital trouxe para ele de decidir o que ele vai falar, né? Então... É que assim, eu acho que essa questão da imparcialidade é uma questão muito sobre... É uma coisa que tu aprende na própria faculdade, tu tem que ter um pouco da própria ética do jornalismo e uma ética profissional geral, não só pro jornalismo. A partir do momento, tem certos profissionais que, a partir de certo ponto, imparcialidade no termo político, imparcialidade no termo do futebol, já que o nosso tópico é jornalismo esportivo. Por exemplo, a partir do ponto que tu assume o time, vou me assumir gremista agora aqui. Me assumir gremista, só que tipo assim, eu penso, o pessoal agora vai descer além em mim, que eu só vou falar bem do Grêmio. Só vão pensar que eu vou falar bem do Grêmio. O que eu vou fazer? Eu vou pelo contrário, vou descer a lenha no meu time. Então o pessoal vai muito nessa linha, assim, eu acho que eles não... Tem que saber um meio termo, tem que saber dosar, a partir do ponto que tu assume teu time, tu tem que continuar vivendo como tu vivia antes. Obviamente, se tu vivia sendo parcial, aí tu vira imparcial. Mas enfim, tu tem que continuar sendo imparcial, independente da decisão que tu tomar, porque é uma coisa que influencia basicamente na tua carreira, né? Assim, tem muito... Eu acredito que a maioria desses profissionais que fazem isso que eu comentei, de começar, torço pra esse time, tá? Mas agora eu vou começar a descer a lenha nele pra não pensarem que eu sou tão... E eu poder comentar do outro também. Eu acho que essas pessoas acabam criando duas bases. As pessoas que... Não vou dizer que... Vamos dizer 50% odeia e 50% ama e idolatra. Então, é muito nessa linha. Tem que saber dosar, tem que ir muito... Eu acho que isso é bem definido pela ética do jornalismo mesmo. Uma coisa que você aprende e é bem nessa linha. Não, mas eu acho que até daí eu vou discordar de ti numa questão, porque eu acho que muito quando a gente fala de imparcialidade, eu acho que hoje em dia, justamente por essa questão que a gente comentou do esporte, eu acho que vai muito mais acho que eu trocaria a imparcialidade pelo profissionalismo, sabe? Sim, perfeito. Porque acho que do momento que a gente decide, que alguém decide falar sobre uma coisa e não falar sobre a outra, acho que automaticamente ali ela já não é mais imparcial, ela já está escolhendo alguma coisa, sabe? Já está escolhendo um lado, já está se baseando em alguma coisa. Inclusive as tuas falas, o que tu vai escrever, né, que viés tu vai tomar. Por isso que eu acho que eu vejo, óbvio, é a nossa opinião aqui, né? A gente não está inventando nem querendo dizer que a verdade é essa, mas eu vejo muito, acho que a imparcialidade como algo muito utópico hoje em dia, né? Algo que a gente aprende, mas eu acho que vem muito mais do profissionalismo da pessoa, principalmente nessa questão do esporte. Porque a partir do momento que eu decido que eu vou torcer para o Internacional, eu já não estou mais sendo parcial, né? A partir do momento que eu decido que eu vou falar sobre tal coisa, eu já não estou sendo mais imparcial, né? E eu acho que vem aí justamente a questão do profissionalismo, né? De tu tratar essa questão de forma profissional. Porque no momento que eu migro para o digital, decido, vou me identificar com um certo time, mas eu vou manter o meu trabalho profissional, né? Sim, eu não vou, como a gente fala popularmente, não vou descer a lenha em tal coisa, porque eu vou descer a lenha em tal coisa, ou para ganhar cliques. Que eu acho que esse é justamente essa dualidade que o Pedro Ernesto comentou com a gente, do cara migrar para o digital, mas não saber exatamente dosar essa liberdade do que ele pode falar e tudo mais. E daí eu acho que não vem bem dessa questão da imparcialidade, vem mais do profissionalismo, né? Do cara manter o profissionalismo, de saber fato. para quem tu está falando isso, né? A partir do momento que tu é não dizendo agora do independente, mas sim do um tradicional. A partir do momento que tu tem um canhão de audiência como o Gaúcha, por exemplo. Sim. Você tem que saber muito bem, você tem que dosar o que tu fala. Obviamente, quando tu tá no teu canal identificado, tu sabe pra quem tu tá falando, querendo ou não. Na Gaúcha, qualquer um que liga a rádio tá te ouvindo. Sim. Então, é muito voltando naquela questão do benefício próprio, querendo ou não.
Tem diversos relatos, obviamente não é nada confirmado, de profissionais no Rio Grande do Sul que fizeram, por exemplo, putz, eu acho que eu sou parceiro daquele treinador, eu sou parceiro daquele jogador. Sim. A partir do momento eu vou ali na rádio, vou começar a falar bem dele, vou começar ali a dar um elogio assim, pô, eu gosto mais daquele outro treinador, hein, acho que vou começar a descer a lenha nesse aqui pro outro voltar. Então esse benefício próprio ou benefício não próprio, às vezes benefício para algum amigo ou alguma outra questão, é muito dessa ética, é muito desse profissionalismo, é muito dessa imparcialidade num geral. Então, é uma coisa que existe no jornalismo independente, no digital, no tradicional, no clássico, em tudo, Sim. que é uma coisa que é um assunto que vai viver e é difícil. É difícil. É um tema até importante assim de ser abordado. Será que a partir do momento até o mais imparcial, querendo ou não, ele sempre vai ser imparcial? Porque assim, querendo ou não, lá no fundo, ele torce, querendo ou não. Sim. Então, tipo, uma fala, uma questão de uma frase diferente, não vai acabar sendo involuntariamente dita pelo amor dele. É uma coisa a ser debatida, é difícil de confirmar. Aí é mais um trabalho de conclusão de Pois curso. é, por si esse só. é outro trabalho de conclusão de curso. Assim, acho que pra gente ir chegando também nos momentos finais dessa nossa discussão, né? Revivendo tudo isso aí que a gente conversou, acho que a gente conseguiu se responder, porque acho que muito desse nosso trabalho era nos responder Sim. todas essas dúvidas, né? Tanto dessas questões de imparcialidade, dessas questões da independência, da migração e, enfim, e justamente encorajar muita gente que tá começando, porque acho que a gente também, falando pessoalmente, hoje em dia almeja muito trabalhar com a internet, né? Sim. Trabalhar com essa questão, então a gente precisava dessas respostas, né? Pois é, antes a gente estava fazendo os porquês de a gente ter escolhido isso, eu acho que a gente conseguiu começar com muitos porquês e terminar com muitas respostas, porque, querendo ou não, por mais extrovertido, por mais que tu tenha intimidade com as câmeras, querendo ou não, tu fica com aquele receio, putz, será que eu começo no digital? Putz, aí tu começa... Aí o que é a primeira coisa que deve passar na cabeça de todo mundo? E passa, querendo ou não. Putz, vou começar no digital. Putz, mas se eu der errado, cara. Sim. Putz, mas olha quanto deu errado. Eu acho que essa foi a proposta do trabalho. A gente trouxe diversos cases e mostrar com vozes, com experiência, que Com realmente muita experiência. o que tu tem que fazer é começar. Não adianta começar com qualidade, se qualificar e começar fazendo um trabalho correto, um trabalho bom, um trabalho extremamente elaborado e muito nessa linha, sabe? Eu acho que assim, é encorajar essa questão mesmo, porque a primeira coisa que passa na cabeça é tudo que pode dar errado. Então eu acho que o primeiro passo, com qualidade, sendo qualificado, tu pode chegar onde quiser. Aí Sim. a internet mostra cada vez mais isso. Sim, com certeza. E trazer cada vez mais. Hoje a gente conversou com o Léo e com todos os outros convidados que a gente comentou. Quando a gente falou das pessoas que a gente estava entrevistando, né? Todos eles falaram muito bem uns dos outros, né? Sim. O que a gente vê é que não existe nenhum ressentimento, não existe um ressentimento do Pedro para com um cara tão tradicional, né? Para com um cara Alguém que vai como o pro Duda, digital, ou como alguém que vai sim. pro digital. Ele só nos comentou daquela coisa, ele falou bem das pessoas que ele não gosta, a gente sabe quem são, mas não tem nada a ver com o digital, né? Sim. E a gente vê hoje, o Léo falou pra gente, quando nós comentamos os nossos entrevistados até então, né? Ele comentou que era uma seleção Sim. e tal, e a gente vê, e isso responde daí mais uma pergunta nossa, que é se hoje em dia tem espaço para todo mundo, né? Sim. E claramente a gente vê cada vez mais que tem espaço para o Marcelo Debona, que quer crescer dentro de uma emissora, tem espaço para o Pedro Ernesto, que ficou Perfeito. o tempo inteiro e cresceu lá e tudo mais, né? E participou de todas essas adaptações, por exemplo, de uma grande emissora Sim. como a Gaúcha, um grupo grande como a RBS. Tem espaço para um cara como o Nando, que passou por diversos lugares, com mais de Perfeito. 40 anos de experiência, rodou lá, nunca, como ele comentou com a gente, nunca teve medo de trocar um trabalho por outro, de se arriscar. Acho que é bem isso, né? Essa né? questão de se arriscar, eu acho que é o correto se fazer. E por fim acabar no digital e hoje ser muito grato e tá crescendo ainda cada vez mais. Tem gente que hoje em dia só conhece o Nando pelo digital, que é uma coisa Isso é muito louco. que né? parece surreal pra gente, né? E o próprio Léo Miller agora, que passou por diversas coisas, conta pra gente as experiências. E é muito interessante como ele começou no YouTube ele já é de uma era diferente, é de uma era mais próxima da gente, de repente, né? Que começou em 2009 com o YouTube, fazendo um programa pra cidadezinha lá do Vale do Paranhana. Sim. E agora, depois foi pra Bandeirantes e por fim chegou na extinta TV Com, foi pra RBS. E hoje em dia volta pra internet assim e consegue ainda um alcance ainda maior. Então é uma coisa que nos deixa ainda, acho que com esperança, né? Porque é muito legal porque também a gente está fazendo esse trabalho de conclusão de curso, perto de justamente concluir o curso, e eu comecei com muita dúvida do que eu queria, né? Do que eu queria do jornalismo e tudo mais, do que eu esperava do jornalismo. E hoje eu tenho um caminho muito concreto e muitas respostas, né? Muita confiança que seja lá, se daqui a pouco
aparecer um convite de trabalhar numa grande emissora, a gente vai aceitar e vai fazer o melhor trabalho possível, o trabalho mais qualificado possível. E se surgir a oportunidade de tocar para frente, principalmente esse nosso podcast Craques da Mídia, que não vai ser a última vez que vão ver nosso rostinho, né? Talvez com outros assuntos e, enfim, com outros entrevistados, mas nos deu muitas respostas, né? Muita esperança. É muito interessante o que tu disse, que eu acho que, assim, para finalizar mesmo, agora chegando nos momentos finais, eu acho que, assim, o que a gente ouve, e sempre quando tu vai começar jornalismo, querendo ou não, tu vai ouvir sempre isso. Se em algum momento alguém que tá nos ouvindo agora vai começar jornalismo, Sim. e já deve ter dito isso, e tu vai ouvir mais 1000 vezes, assim, tu vai começar jornalismo, putz, cara, tu vai ser pobre, pô, tu não vai ganhar dinheiro. Só que, assim, é uma realidade dura para todas as profissões, tá? Assim, todas as profissões, a partir do momento que tu não é qualificado, tu não vai ganhar dinheiro. Assim, se tu vai entrar numa profissão para ganhar dinheiro, eu acho que isso não existe. Vai da qualificação de qualquer um. Putz, eu acho que eu vou fazer direito para ganhar dinheiro. Putz, eu acho que eu vou fazer TI para ganhar dinheiro. Só que, assim, da mesma forma que o desemprego tem pro jornalismo, o desemprego também tem igualmente para outras profissões. Sim. Não é uma profissão que tem, obviamente, tem profissões com mais desemprego, mas é questão de qualificação. É uma questão de que, assim, quem quer começar jornalismo, todo mundo quer começar jornalismo. Se tu for um bom profissional, se tu vai entrar com o intuito 100% de, eu quero ganhar dinheiro, pô, assim, tu pode entrar com esse intuito. Se tu for um excelente profissional, se tu trabalhar, tu pode conseguir isso, que nem os exemplos que eu comentei lá no início, que eu comentei do Fred, né, no próprio... Ele é um dos comunicadores mais bem pagos do Brasil. Ele entrou na Forbes Under 30 lá, que é dos influenciadores com menos de 30 anos. Sim. Que é bem interessante, até um dado que eu vi esses dias, ele estava no top 8 Brasil como influenciadores mais bem visto pelas marcas. Então, assim, como eu te disse, os patrocinadores são o que, se o intuito é a questão salarial, é o que move. Então, assim, a partir do momento que tu é profissional, e eu vi uma declaração dele esses dias, muito interessante, que agora ele acabou de se despedir dos Desimpedidos, né, que foi o canal que ele ficou por 10 anos e fez ele impulsionar. Não tem como não comentar esse case, pra mim, ele é um dos cases mais absurdos que existe, um dos caras que estourou no Brasil inteiro. E ele comentou assim, perguntaram pra ele, o que tu acha que seria da tua profissão se não fosse o Desimpedidos? Ele comentou que ele teve duas opções quando ele tava começando pra estagiar na faculdade. Inclusive, ele quase desistiu na segunda semana de faculdade, ele comenta, por não se entrosar nas aulas. Então, assim, é outro exemplo pra quem vai começar na faculdade. Isso é uma coisa muito relativa. Então, o curso é muito interessante. Jornalismo, a gente tá comentando isso porque a gente é apaixonado pelo jornalismo mesmo, esportivo. Então, ele comenta, complementando o que eu disse, ele tinha duas opções para trabalhar. Era um emprego, um estágio. Ele sempre comenta que a situação dele era extremamente difícil, aquelas situações que tu vende o almoço para comer na janta. Sim. Assim, era uma coisa que era absurda para ele, a realidade, era uma realidade muito pobre, e ele tinha duas oportunidades de estágio. Uma era como repórter de trânsito, ganhando 680, 700 reais, e como assessoria de imprensa, 1.400. Ele escolheu o repórter de trânsito. Sim. Pela experiência, pela qualificação que ele queria ganhar. E ele falou que foi a melhor escolha que ele teve na vida dele. Ele comentou que ele não falou pra mãe dele até hoje, porque a mãe dele mataria ele na época se comentasse. Então, assim, é um dos cases que mais deu certo. Ele falou que se não fosse... Perguntaram pra ele, complementando o que eu ia dizer, o que seria na tua vida se não fosse Desimpedidos até hoje? E o que ele falou pra mim, eu acho que, cara, foi uma das frases mais incríveis que eu já ouvi de um profissional de jornalismo. Cara, eu tenho certeza que alguém ia me enxergar. Porque eu tinha muita qualidade, eu sabia da qualidade que eu tinha, eu era muito diferente. E se não fosse Desimpedidos, algo de muito grande ia me enxergar. Sim. E eu acho que é essa mensagem que a gente tenta passar. Eu acho que eu e o Giovanni, a gente quer muito passar isso, assim, a partir do momento que tu sabe que teu trabalho é bom, que tu é qualificado, tu tem que aparecer, tu tem que estar na mídia, tu tem que se mostrar. Por exemplo, se tem uma oportunidade que tu pode ganhar mais visibilidade, pô, se tu acredita em ti, tu sabe que teu trabalho é bom, em algum momento vai dar certo, querendo ou não, isso dá certo, tu é qualificado, tu é um cara que faz o trabalho correto. Eu acho que essa é a frase pra mim que termina esse trabalho e mata pra mim tudo, assim. Foi muito interessante que logo agora, foi essa semana que ele deu essa entrevista e essa semana que a gente tá finalizando o nosso trabalho. Sim. Acredito que assim, ó, a partir do momento que tu sabe que tu é qualificado, tu sabe que tu tá fazendo um trabalho bom, alguém vai te enxergar, ou tu vai fazer por merecer, obviamente, né? E refletindo agora justamente pra gente, nessa migração e tudo mais, a gente consegue concluir, né, e com todas essas entrevistas, que não é um movimento de manada e não é alguma coisa que vai acabar. É alguma coisa que vai estar aí constantemente. Vão ter grandes profissionais no meio digital, vão ter grandes profissionais no meio tradicional, né? Cada vez mais a gente, conversando com todos eles, a gente vê claro, assim, que não é
não existe uma rivalização, não existe ninguém que está indo para o meio digital, o Léo Miller, o Nando Gross, os grandes aí, o Baldasso, o Duda Garbi e tudo mais. Eles não querem acabar com o meio tradicional, eles querem ter o espaço deles. Eu acho que essa é a questão agora mais com a gente que prestes a se formar. Eu acho que todo mundo está atrás do seu espaço, né? E é muito gratificante isso, porque ninguém quer se degladiar, ninguém quer acabar com o outro. Tem espaço para todo mundo no jornalismo hoje em dia, né? Tem espaço para todo tipo de informação sendo bem qualificada, né? E acho que a gente conclui esse trabalho de conclusão de curso tendo todas essas respostas, todas essas perguntas respondidas, né? E, enfim, esperançoso porque vai ser o jornalismo, esperançoso para essas mudanças e para entrar de cabeça nesse mundo que vai estar sempre em constante evolução, em constante adaptação, né? Eu acho que é muito bom a gente conseguir, assim, a gente conseguir ver que realmente a gente consegue olhar, com toda a sinceridade do mundo, eu consigo olhar pro jornalismo com uma esperança absurda com essa vinda das redes sociais. Pô, vamos supor um mundo que não existisse as redes sociais, não existisse isso. A gente olharia pro jornalismo com outros olhos, pensa, putz, cara, é só o tradicional que tem pra seguir. Porque assim, os jornalistas começaram há um tempo atrás, era isso. Assim, ó, pô, meu filho, você chegou na RBS, esse é teu auge, parabéns. Tu olha a imensidão de coisas que o jornalismo pode fazer. A comunicação é muito incrível por causa disso. Eu acho que a gente conseguiu deixar essa mensagem bem clara. Eu acho que é muito importante passar essa mensagem. Porque, assim, a comunicação é muito ampla e as redes sociais vieram para somar e agregar absurdamente. Absurdamente, assim. Com certeza. É uma outra ferramenta de trabalho, é um outro meio de trabalho. E, enfim, e deixar a rivalidade para competição de audiência e tudo mais, né? Porque cada vez mais a gente vê. E, enfim... Os agradecimentos, acho que... Pois é, acho que assim, em questão do conclusão de curso, é difícil assim a gente conseguir mensurar os agradecimentos. Vamos deixar nosso agradecimento principal aqui para o nosso orientador e professor, que é Ricardo Cunha, que nos possibilitou e nos intermediou durante a maioria das entrevistas aí. Eu acho que para o nosso trabalho aqui, a gente queria agradecer a todo mundo, sem contar, obviamente, nossa família que nos apoiou imensamente. Foi muito engraçado poder chegar e falar assim, pô, pai, mãe, eu vou entrevistar o Pedro Ernesto. A gente conseguiu como primeira entrevista o Pedro Ernesto. Surreal. Então, a gente queria agradecer, por mim, agradecer nosso professor, nossa família, que foi muito gratificante fazer. Te agradecer por fazer essa parceria imensa agora nesse programa, porque foi sensacional a gente conseguir conciliar tudo isso e deu muito certo. Acho que deu muito certo a nossa parceria e foi muito bom. Não, sem dúvida, é muito interessante. Agradecer muito realmente o professor Ricardo Cunha, que é engraçado, a gente tem nossas histórias também, né? Não foi uma relação que começou assim Isso que é engraçado, né? tão boa e também é muito legal, porque é mais uma reflexão como foi isso, né? A gente começou o curso assim, com uma certa dúvida, sabia que gostava de jornalismo, sabia que gostava de escrever, de comunicar, de falar, às vezes até falar uma bobagenzinha e tal, mas não tinha certeza do que nos esperava nesse mundo, né? E aí, hoje em dia, como foi um pouco no começo, que a gente teve aquela cadeira de TV com ele, não começou sem dar os bastidores, mas sem se bicando tanto. Contextualizando, né? A gente fez um trabalho junto e nós e o professor, pô, a gente discutiu, a gente pensou, putz, cara, a gente nunca discutiu pra nada. Eu acho que, inclusive, foi uma coisa que ele falou pra nós. Putz, também não discutimos, não foi nada demais, assim, não foi uma coisa absurda. Nada. Mas, assim, com extrema humildade, a gente tem que agradecer ao professor. A gente teve uma prova com ele no outro dia, foi conversar com nós e pediu desculpas, assim, a gente se sentiu até meio mal. Putz, cara, será que... Nossa, aí depois a gente parou pra pensar, cara, eu acho que nós, no final das contas, estávamos errados. E com toda a humildade do mundo, com todo o currículo enorme que ele tem na televisão, o reconhecimento, veio conversar com nós e daí, meu Deus do céu, hoje em dia não existe assim, uma relação absurda com o professor. Adoramos demais, né? A gratidão por ele é sem palavras. Acho que esse momento das desculpas e tudo mais parece ser uma coisa boba pra muita gente, mas foi um momento que acho que é um dos... Acho que de certa forma até o TCC a gente brinca que ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito quadrado, assim, tu tem que fazer tudo isso, mas querendo ou não, no próprio TCC tem os agradecimentos. Acho que é importante a gente deixar aqui e mostrar pra quem a gente é grato desse trabalho todo. Com certeza. E, enfim... Acho que é isso agora. Acho que é isso, podemos finalizar. Foi extremamente gratificante terminar esse ciclo do projeto, né? Porque é muito importante. Acho que é isso. É importante deixar claro que o Craques da Mídia não acabou. Acabou essa primeira temporada conversando sobre essa migração. Sim, acho que é isso então. Finalizando o último episódio, foi extremamente gratificante. Valeu. Muito Tamo obrigado. junto. Giovanni, Ariel. Valeu. Abraço. Muito obrigado.